Olha aí, estamos com ele aí. Pô, que bom te rever, né? A gente mora na mesma cidade, mas a gente se vê bem pouco, né? É verdade, é verdade. Muito legal. Eu te agradeço muito aí pela participação. Então, vamos começar, né? A gente está aqui começando, então, mais um projeto CAED 15, sempre às sextas, às 15 horas. O pessoal chega aqui com a gente tem sempre um tema acadêmico muito importante. Vocês podem, inclusive, sugerir temas para os próximos projetos CAED 15. Vocês podem sugerir pessoas. Enfim, a gente é um espaço democrático, né? E para isso, né, um traço do CAED é que ele é construído coletivamente. Então, estejam sempre abertos. Lembrando que todo mundo, nos nossos posts que a gente manda informando da live, vocês podem já colocar as dúvidas lá, tá, pessoal? E aí, a gente, no dia da live, a gente faz a pergunta para o nosso convidado, né? Então, hoje a gente tem a participação aqui do nosso querido professor Rogério Borba, uma pessoa espetacular, né? Um acadêmico muito importante no direito brasileiro. Ele que é conselheiro do CAED Jus, ele que participa do CAED Jus desde os primórdios, né? Lá em 2016. Ele desempenha um papel muito importante hoje em nível nacional em diversos assuntos, né? Mas especialmente no direito ambiental e na questão de publicações, que é o grande motivo dele estar aqui conosco, né? O professor Rogério Borba, ele é um dos grandes líderes, né, das discussões sobre publicações e revistas científicas do direito no Brasil. Então, eu quero agradecê-lo demais pela presença, pela participação. Eu sei que não é fácil a tua vida, né? Ainda mais aí julho. Julho é ainda pior, né? Porque a gente ainda tem as férias, e aí as férias de professor não são férias, né? São momentos para pagar pendência, né? Colocar a vida em dia, né? Isso aí. E o professor Rogério também é coordenador do CAED 2019, né? Ele é coordenador de um dos grupos de trabalho, que é o de temas contemporâneos. Então, é uma felicidade estar aqui e dou as boas-vindas ao nosso convidado, as boas-vindas a todos que estão assistindo. E vamos então começar, né? Hoje o tema é revista, como publicar em revistas acadêmicas, né? E o novo Qualis Periódicos, que é a novidade da semana. Então, Rogério, primeira coisa que eu te pergunto, assim, eu fiz já a introdução, mas uma coisa sou eu falar, outra coisa é você, né? Então, quem é o Rogério? Quem é o Borba, né? Eu chamo mais de Borba. Então, quem é o Borba? Bom, vamos lá. O Borba, né, sou eu, prazer. Eu sou professor de Direito Ambiental. Brasileiro de Mercado de Capitais, que é a IBMEC. Eu fiz graduação em Direito pela Cândido, mestrado pela Faculdade de Direito de Campos e doutorado no UPERJ em Sociologia, trabalhando sempre direito ambiental ou conflitos ambientais, seja no direito ou na sociologia. E aí acabei, por força de necessidades acadêmicas, me envolvendo com periódicos. Desde 2009 eu sou editor de revista científica e agora, tem coisa de 2, 3 anos, o Comped, que é hoje o maior evento presencial em direito, ele começou a promover fóruns, tanto dos coordenadores de pós-graduação, quanto dos editores de revista científica. E ali eu tenho o privilégio de conviver com editores do Brasil inteiro, e nós estamos discutindo hoje a questão das publicações, de como você organizar uma revista científica, fazer uma revista de qualidade, estimular pesquisadores, tanto os mais experientes quanto mais novos, a como produzir bons trabalhos acadêmicos. Essa é a nossa função e também participando ativamente dessa reconstrução do sistema de avaliação das revistas científicas brasileiras. Uhum.
Pô, isso é muito importante, né? A gente está numa encruzilhada, porque a CAP já anunciou essas alterações do Qualis, mas aparentemente ainda vão vir outras coisas pela frente, né? E aí eu te pergunto, assim, Rogério, para contextualizar o pessoal que às vezes não está muito ambientado ainda com publicação em revista. A despeito, assim, de ter diferenças entre os fluxos das revistas, como em geral funciona o fluxo mais comum de submissão e de análise de um artigo num periódico do direito? Maravilha, vamos lá. Você escolhe o periódico a partir da sua área de pesquisa. Por exemplo, minha área ambiental, direito ambiental. Então eu já tenho sinalizados quais são os periódicos que eu tenho uma pertinência temática para publicar. E aí, né, já começando com uma primeira dica, quando você for publicar, você ler com calma e atenção quais são as regras de submissão daquele periódico. Por quê? Porque tem muita gente que pega um bom artigo, pega um pedaço da dissertação, um pedaço da tese, e vai fatiando e mandando para 10, 15 revistas para ver onde cola. E aí já tem um primeiro problema, porque você tem que escolher o periódico que você está enviando, porque tem uma questão de ética acadêmica, que quando você envia um artigo para a revista, você está enviando apenas para aquela revista, porque, em regra, a revista pede ineditismo. Então a primeira coisa, entrar na página da revista, e presumindo que ela seja eletrônica, que siga lá as diretrizes e use a plataforma do Open Journal System, que é o OJS, você vai ler quais são os requisitos para a publicação. Bom, verificou os requisitos, você vai ter um fluxo, que aí você vai fazer o seu cadastro na revista. Tendo feito o cadastro na revista, você vai se habilitar e eventualmente habilitar algum coautor que tenha escrito com você. Já vou entrar nessa questão de coautoria mais tarde. E aí você vai preencher, vai etapa por etapa, preenchendo, olha, o tema, o resumo, palavra-chave, carregar o arquivo. E aí é muito importante, é um erro muito comum das pessoas, elas não tomam cuidado de tirar o nome do arquivo quando elas enviam. Tem, sei lá, pelo menos na minha experiência, 30% dos arquivos que são enviados, eles são enviados com o próprio nome. Eu já, várias vezes aconteceu comigo, de pegar um periódico para avaliar, a primeira coisa que eu vi, o nome da pessoa. Conhecendo ou não a pessoa, hoje nós vivemos num mundo virtual, então é muito fácil você identificar quem é aquela pessoa jogando o nome do Google. E isso acaba com uma das exigências, que é o sigilo, tanto de quem avalia quanto de quem é avaliado, justamente para não ter um jogo de amizade. Então a primeira coisa é você olhar o edital, conhecer no fluxograma, e ao carregar o arquivo, você tomar o cuidado de não se identificar nem no texto, nem no nome do arquivo quando você coloca no Word. Por exemplo, eu boto, vou carregar um arquivo, artigo Rogério Borba. Bom, quem pegar vai ver que o artigo é meu. Então, tem que estar totalmente desidentificado. Essa é uma primeira questão. E aí, uma vez submetido esse artigo, o sistema do OJS, ele já promove um fluxo que vai para o editor. O editor vai fazer uma primeira filtragem que a gente chama de desk review. Então ele vai ver se aquele artigo ele se adequa à pertinência daquele periódico. Por exemplo, meu artigo é de direito ambiental e sem querer eu mandei para uma revista de direito empresarial e não tem nada a ver, não é direito ambiental empresarial, digamos que eu estava falando sobre crimes ambientais. Esse editor, ele vai fazer uma primeira dar uma primeira olhada e vai verificar, olha, esse artigo não tem pertinência com o nosso periódico. Então, o editor já pode, né, faz parte do trabalho dele, eu já fiz isso várias vezes, já recusar o artigo dizendo, olha, mil desculpas, o seu artigo é lindo, maravilhoso, mas ele não tem nada a ver com o nosso periódico. Então, novamente, é importantíssimo que o periódico escolhido
tenha total pertinência com o artigo que você escolheu. Tá? Passado pelo Desk View, o editor ele vai encaminhar então para 2 avaliadores. Não existe um prazo pré-determinado, não existe um limite de tempo. Há uma recomendação, mas aí depende muito dos avaliadores. Como no Brasil nem a postagem, né, a submissão, nem a avaliação são remunerados, então a gente vai depender da boa vontade dos avaliadores. Obviamente que há avaliadores sérios, que todos são muito enrolados, muito comprometidos, mas alguns ainda conseguem tempo para avaliar num tempo razoável. Mas existem outros que acabam se enrolando e demoram um pouco. Mas o ideal de um periódico é que entre a submissão, avaliação e resposta e publicação, ele fique entre 6 meses e 1 ano. Mas acontece de periódicos muito procurados, principalmente aqueles melhor avaliados, aqueles mais benquistos pelo mercado acadêmico. Já vi vários artigos, eu tenho inclusive artigo que está mais de 1 ano em submissão. Uma vez que ele tenha os pareceres positivos, então ele é selecionado para ingressar na publicação, teoricamente, da edição seguinte. Por que teoricamente? Porque o editor ele tem uma série de regras para cumprir. Por exemplo, você tem a questão da endogenia e exogenia. Então eu tenho um periódico, a minha revista é nova, ela é do Rio de Janeiro, e aí eu preciso, para ter um qualis alto, para ter uma avaliação alta, e já vou entrar como funciona isso, eu preciso ter um número máximo de autores do Rio. Então digamos que eu publico 20 artigos por ano. E aí eu tenho que ter um limite de 60%, 70%. Eu tenho 10 artigos de pessoas do Rio muito bem avaliados. Eu vou ter que escolher, e o meu critério é cronológico, vou pegar aqueles que foram submetidos e avaliados primeiro, coloco nessa edição, e aqueles outros vão para a edição seguinte. Então pode acontecer de você ter um artigo avaliado, aceito, eventualmente com correções ou não, mas que ele não entre imediatamente naquela edição, ele pode entrar na edição seguinte. Pode acontecer também, e aí algumas revistas estão adotando isso, que é muito bom e é muito recomendável, que é uma ferramenta chamada Ahead of Print. O que é isso? O Ahead of Print, ele permite que você publique avulso o artigo. Então ele não está vinculado a um número específico. Então você já tem esse artigo publicado, eu já lanço no meu qualis, no meu Lattes, que eu publiquei na edição tal, e aí eu coloco, qual foi o número da página, qual foi a edição, eu boto Ahead of Print, e assim que o editor lança uma edição seguinte, encaixa o meu artigo, eu volto no meu Lattes, corrijo, retifico a informação no meu Lattes, dizendo, olha, agora ele não é mais Ahead of Print, agora ele é da edição tal, páginas tais a tais, enfim, com a identificação tal. Mas o fluxograma é basicamente esse, você manda, o editor faz uma primeira leitura, manda para 2 avaliadores, em esses avaliadores aprovando, ele entra numa edição, seja edição subsequente ou alguma outra por necessidade do editor. Sim, então, você falou algumas vezes aí sobre, então, a necessidade da pessoa fazer escolhas, né? De ter algum grau de estratégia na publicação. Exatamente. Por exemplo, eu não posso pegar o meu artigo e mandar para qualquer revista, porque tem revistas e revistas, tem revistas que publicam um perfil de artigo, um perfil de abordagem, uma preocupação de linha editorial, não é isso? E assim, isso é uma das coisas que em geral o pessoal pisa na bola, né? Enquanto estratégia de publicação. E tem outras coisas assim que o pessoal pisa muito na bola quando vai enviar o artigo e aí poderia ter observado isso, aquilo e não fez? Sim, muitas. Vamos lá. Primeiro, revisão. Isso é fundamental. Eu tenho 1 ou 2 revisores de confiança que eles sempre examinam os meus artigos, tanto do ponto de vista metodológico quanto gramatical. Por quê? É muito comum você pegar artigos
com erros de concordância, de pontuação. Isso dificulta, né, tanto a leitura quanto a própria preparação do artigo. Então, a revisão ela é fundamental. Poxa, não tem dinheiro, procura um amigo, ou leia, releia, imprima, passa 1, 2 dias, volta a ler, que você vai perceber que tem uma série de errinhos, porque, obviamente, você passando por uma revisão, isso é um investimento. Mas, se você ainda não tem essa capacidade econômica, se você ainda está se colocando no mercado, uma primeira dica que eu dou é o seguinte: escreveu? Ok. Esquece esse artigo por 1, 2 dias, depois pega ele no momento de lazer, um momento mais tranquilo, releia. Você vai encontrar uma série de pequenos problemas, de pequenas retificações a serem feitas. Então esse é o primeiro ponto. O segundo é uma leitura atenta com relação ao edital da revista, primeiro, de exigências. Se há exigência de você ter uma titulação mínima, seja de doutor, seja de mestre. Segundo, se há uma exigência do número mínimo e máximo de páginas. É muito comum também que a pessoa mande um artigo de 30 páginas cujo limite é de 25. Aí fala, mas eu não consigo mexer no meu texto. É possível que o editor abra uma exceção e permita? Sim, mas o seu artigo tem que ser sensacional, o seu artigo tem que ser fabuloso. E não é todo artigo assim, porque a gente parte do pressuposto de que todo artigo é lindo, maravilhoso, vai ser aprovado, e obviamente nós temos um momento de inspiração, nós temos aquele trabalho que tivemos mais tempo para nos dedicarmos, então obviamente que isso influencia no trabalho. E leva uma terceira questão. Quando você escolhe a revista, existe uma coisa chamada Qualis, né? O que é o Qualis? O Qualis é uma classificação em âmbito nacional que tem uma plataforma que estabelece critérios para você dizer se uma revista é boa, muito boa, razoável, ou se está começando agora. Por exemplo, eu agora acabei de criar uma revista e ela é C. Por quê? Porque ela não passou por nenhuma avaliação. E aí eu tenho requisitos no próprio sistema, quem tiver curiosidade é só colocar Qualis, Q-U-A-L-S, que aí vai ter os critérios de avaliação do Qualis. E aí eu tenho o Qualis, ele funciona do mais alto, que é o A1, ele vai de A1 até A4, agora na nova classificação que está sendo feita, B1 a B5 e o C. Então eu tenho 10 extratos, né, em que eu vou identificar essa revista. Se o meu artigo, eu estou começando agora, eu sou um mestrando, eu sou um graduando, eu acabei de me formar, é um pouco de ousadia que eu vá direto para um A1, para um A2. Por quê? Porque são revistas, primeiro, eu aposto com você aqui que 100% delas vão exigir a presença de um doutor, porque é uma das exigências para que elas mantenham essa nota alta. Então, às vezes até, Rogério, só para interromper, às vezes até claro. não basta ser doutor, mas é doutor vinculado a programa de pós-graduação, tem que ser orientador de mestrado e doutorado. Muitas verdade, delas, bem lembrado. Nem o doutorado basta, né? Verdade. Então, você tem que observar isso. E aí, você está começando agora, você vai procurar e tem revistas maravilhosas que têm extratos mais baixos por N razões. Você tem revistas tradicionais, por exemplo, na parte de propriedade intelectual, tem uma revista até que foi chamada a atenção numa reunião pelo coordenador do programa de mestrado da Cândido, João Marcelo Assafin, que a revista é C, porque ela tem uma endogenia alta, porque é uma revista de classe, é uma revista de uma associação, e aí, por uma regra que está sendo discutida agora, mas ela obrigatoriamente fica com nota C. É uma revista reconhecida internacionalmente, ela tem um impacto altíssimo na área, só que ela tem nota C. Então, não necessariamente o Qualis ele vai te atender num critério de ser reconhecido pelos seus pares. Para que serve o Qualis? O Qualis serve para a pontuação, principalmente daquelas pessoas vinculadas a programas de pós-graduação estrito sensu, sejam alunos, sejam docentes. Você, somos professores de programa de pós-graduação estrito sensu. Então, nós temos a necessidade de publicarmos em revistas com Qualis alto. Os discentes, mestrandos e doutorandos,
também é exigido a eles que publiquem em Qualis Alto, justamente para que o programa faça uso dessa pontuação que eles obtiverem. Mas quem está começando agora não tem problema nenhum, e mesmo mestrandos, doutorandos, e eu sempre recomendo, estimulo e publico em revistas de extratos mais baixos. Primeiro, você tem um alcance muito bom também. Segundo, você ajuda essas revistas a subirem. E terceiro, que nós não podemos ser reféns da questão da pontuação. Nós temos que escrever onde o nosso artigo é aceito, onde ele vai ser lido. Essa questão de, temos que publicar em A1 e A2, eu estava no Comped, e aí lá no Comped tinha um grupo de mestrandos e doutorandos falando, não, porque eu mandei para um, mandei para dois, e eram uns 20, e mandaram para uma mesma revista. Eu pensei, bom, então não tem vaga para mim. Com certeza. Só os 20 já mandaram, a revista publica 18 por ano, eu falei, dancei. Então, e se um publicar, os outros 19 provavelmente vão ter que aguardar uma janela de 1 ano, 2 anos. Né? Exatamente, porque não cabe todo mundo. Não então a gente tem que parar um pouco com essa corrida. É óbvio que é bom, é importante academicamente, você ter um artigo numa revista 1, numa revista 2, claro, mas são poucos os profissionais que conseguem publicar só em revistas A1 e A2. Não, eu só publico, tudo bem, é um professor doutor de um programa com uma produção absurda. Eu tenho uma grande amiga, a professora doutora Maria Eugênia Bunschaft, que ela é uma das 10 maiores pesquisadoras do país na área do direito, e ela, sim, só tem publicação em revistas de extrato altíssimo. Só que ela é uma professora com quase 20 anos de atuação no mercado estrito senso, ela tem uma produção fenomenal e ela está no 1%, ela está no topo. Querer replicar essa estratégia é pouco eficiente, ou nada eficiente, melhor dizendo. Por quê? Porque a gente está falando aqui de um mercado que está crescente, o número de programas já passou de 100, as pessoas estão produzindo e não tem revista suficiente para todo mundo. Então, a questão toda é que nós temos que estabelecer estratégia a partir da leitura que nós temos de nós mesmos. Nós temos que ter uma radiografia de onde nós estamos. Eu sou um mestrando? Ok, então eu vou vou publicar numa C. Tem um primeiro artigo publicado. Poxa, olha, eu cursei uma disciplina, o trabalho recebeu nota 10 pelo professor, ele recomendou a publicação. Opa, eu já posso buscar um extrato mais alto, eu já posso tentar lá um B1, B2, de repente um A2. Olha, terminei o mestrado, já estou no doutorado, sou bolsista, agora eu posso tentar uma A1. Por quê? Sim. Às vezes você pega um bom trabalho que poderia estar numa revista de extrato médio, você ter publicado, ter pontuado, ter o seu trabalho reconhecido, lido. Não, você insiste em revistas sobrecarregadas, que até podem aceitar, mas justamente pela sobrecarga, vai levar lá, 1, 2 anos para analisar seu artigo. Ele vai sendo preterido em razão de professores com maior impacto terem seus artigos também aprovados. Então, essa busca desenfreada pelo Qualis muito alto, dependendo de quem você seja, não é recomendável. Eu, por muito tempo, quando eu estava no doutorado, eu comecei a publicar, a mandar artigos para revistas A1 e A2, lá depois que eu tinha qualificado. Sim. Por quê? Eu não tinha essa pretensão. Agora, Borba, eu tenho uma impressão sobre isso, queria ver o que você acha, mas eu acho que no Brasil as pessoas elas procuram pouco informação, sabe? Sim. Por exemplo, essa questão do Qualis, né? Eu não sei se elas procuram pouco ou a informação chega muito errada para elas, né? Quando eu era graduando, eu publicava em revistas que nem Qualis tinham, né? Nem C elas eram. Mas era um espaço importante para mim, porque eu recebia feedbacks, eu tinha uma experiência de publicação ali, eu tinha uma pequena conquista, né? E isso é importante para a gente na academia. Aprender com as pequenas conquistas. E Qualis, na verdade, só passou a ser algo determinante na minha vida quando eu virei coordenador de publicações na FGV,
que eu tinha que lidar com toda a parte de livros e de periódicos, né? E depois, quando eu virei professor de mestrado e doutorado. Mas, na minha visão, isso não pode ser determinante também para a pessoa publicar, né? Sim. A não ser, óbvio, você é professor de programa de pós-graduação. Você tem que estar ligado nisso. Eu não posso hoje me dar o luxo de mandar um artigo para uma revista C. Por quê? Porque eu vou ser cobrado por isso na minha produtividade, né? Sim. Mas isso é por conta de um dever profissional, digamos assim, e não como uma estratégia de publicação. Porque, para mim, seria muito melhor publicar numa C hoje. Porque eu publicaria mais rápido, provavelmente iam aprovar sem ressalva, assim, por conta de que, em geral, também você tem avaliações muito comparativas. E mais, a revista C, eu posso adotar como estratégia, eu já fiz isso, é o que eu chamo de pegar a revista para criar. E aí, segurem essa dica, que é muito importante para você que está aqui. Existem revistas, e aí por isso que é importante você ter informação. Você tem que pegar a ficha de avaliação da CAPES. Como que as revistas são avaliadas? Tá? Como é que chega esse número, esse qualis? Sabe o que eu faço? Eu chego e vejo lá. Bom, eu tenho um artigo. Eu já mandei para 10 revistas A. Então não adianta eu mandar mais artigo para a mesma revista. Porque são essas que têm o meu perfil e tal, não sei o quê. Então já lotei minhas submissões de A. Vou para B, vou para B1. Vou para B2, vou para B3. Aí vamos supor, vejam a B3, que não seria muito desejável para mim, por conta do meu dever profissional enquanto professor de pós-graduação. Mas, ela é uma revista que é coordenada pelo Rogério Borba, ela é uma revista que tem o conselho editorial, eu tenho os requisitos qualis na cabeça, de avaliação de revista. Ela é uma revista que não tem endogenia, ela é uma revista que está publicando um artigo internacional por edição, ela é uma revista que está publicando tradução. Meu amigo, eu vou mandar para essa revista que é B3. Por quê? Porque essa revista ela vai ser A um dia. Vai subir, exatamente. E aí eu estou pegando para criar. Porque lembrem-se, todo mundo está aqui assistindo, lembrem-se de uma coisa. O qualis tem aplicação retroativa. Exatamente. Do quadriênio. Então, eu publiquei numa B3, que é em 2019. B3, ela virou B1 em 2020. Eu publiquei numa B1. Né? E o oposto também acontece, tá? Você que fica, não, eu vou para uma A2, uma A1, não sei o quê, e a A1 e a A2 não são tão cuidadosas assim, pode acontecer de na próxima avaliação elas virarem B1, B2, né? Inclusive, essa dica, você tem que observar outras questões, porque a gente está agora no momento de transição, que é um momento crucial, porque é uma transição talvez radical. Por quê? Porque o qualis, você bem falou, ele é retroativo. Então você sempre observa o qualis não de quando você publicou, mas do momento da avaliação. Então eu já publiquei em revista que a época era A2 e no momento da avaliação ela caiu. Caiu absurdamente. Aí eu me lasquei. Mas o que está acontecendo agora? Primeiro, que se você olhar a plataforma qualis, tem uma coisa que nunca teve antes. Antes era A1, A2 e depois caía para B1, B2, B3, B4, B5. Agora tem A1, A2, A3 e A4. Depois B1, B2, B3, B4, B5 e C. Tá. O sistema ele está simulando como essas revistas ficariam. Né? E eu estou falando geral. As áreas pegam suas revistas, estão simulando e dizendo o seguinte, olha, a minha revista que era, sei lá, B3, de repente ela apareceu como B1. A minha A2 apareceu como B4. Enfim, tá um barata voa, tá um desespero, porque o sistema ele está simulando. O resultado que tem hoje no qualis, ele não é real, ele é uma simulação. Tá? Ele só vai aparecer no final de setembro, lá para outubro, que as revistas vão ser efetivamente avaliadas, e aí, de acordo com a informação que nos foi dada pela área, você vai ter ainda 2 chamadas para as revistas se adequarem. Uma das revistas novas que entraram agora com qualis C, para elas se reenquadrarem, e das antigas que tiveram enquadramento erroneamente feito. Ok? Tá. E aí, nessa questão da avaliação do qualis, você tem 2 informações cruciais. Do qualis único.
O que acontece? As revistas, se você olhar no Qualis, você pega uma mesma revista. Por exemplo, Revista de Direito Sanitário da Fiocruz. Só para contextualizar o pessoal, a gente já claro. entrou, na verdade, nas mudanças da CAPES dessa semana, tá? Então, uma das mudanças é a questão do Qualis único, porque antes o Qualis era por área. O direito falava que era 1 para ele, aí a sociologia falava que era B2 e por aí vai. Então, agora a CAPES, ela unificou o Qualis, né, com o que se chama de áreas-mãe, né? Então, só para contextualizar o pessoal aí, beleza, claro. Tá ambientado. Sim, claro. Porque era exatamente isso. A revista, ela podia ser avaliada por mais de uma área. Então, ela tem assim... A1 no direito, A3, B3 na filosofia, C na engenharia, enfim. Então você tem você tinha essas diferenças. E aí, nós somos do direito, valia pra gente a avaliação do direito. Agora vai acontecer do Qualis Mãe, ou seja, as revistas vão ser entregues a uma área. Então, por exemplo, a revista de direito sanitário. A área do direito vai pegar? Vai. A avaliação que o direito fizer, a nota que ela atribuir à revista vai valer para todas as áreas. Então, se o direito falar é B3 para todo mundo. Isso. Aí, mas o direito vai falar com base num rol de critérios que é comum a todas as áreas. Pode ter eventualmente alguns poucos critérios específicos, mas, sei lá, 70%, 80% são comuns a todas as áreas. E aí, uma outra estratégia a partir disso feito é o quê? Identificar revistas que aceitem artigos jurídicos e que tenham um extrato alto, mas que não tenham muita procura. Por exemplo, uma revista de engenharia, que ela é A1. Aceitou o seu artigo, você publicou numa A1. Ponto. Aí a gente entra numa outra questão. Além do Qualis, que o Qualis tem uma função especificamente avaliativa para os programas de estrito senso, você tem um outro fator que vai entrar, que é o fator de impacto. Esse, no direito, isso vai ser um problema seríssimo. Por quê? Como é que se avalia fator de impacto no direito? Decisões judiciais? Citação em jurisprudência, citação de outras obras, em livros, em revistas. A nossa verificação do fator de impacto ainda é muito pueril. Nós somos ainda frágeis nisso. Então, uma outra estratégia é procurar revistas estrangeiras que, fazem o levantamento do fator de impacto, porque não é toda revista que consegue fazer em razão do suporte técnico que ela recebe. E 2, elas naturalmente têm um fator de impacto muito grande. Por exemplo, na minha área ambiental, tem uma revista espanhola, uma norte-americana e uma chinesa, que tem um fator de impacto altíssimo e que não é tão difícil assim de publicar e tem um Qualis alto. Então são revistas que são recomendáveis de se publicar. Qual é a questão? No exterior, há uma tradição de se cobrar pelas publicações. Então, uma revista europeia, por exemplo, a gente está falando, o envio de um artigo, €180. A gente está falando aqui, pagar R$800 para publicar. E às vezes ela cobra para submeter só, né? Não é nem para publicar. Sim, só para submeter. Por quê? Porque ela paga o parecerista. Não é que ela queira enriquecer. É porque o parecerista, ele recebe, e é uma estratégia da revista fazer o seguinte: se você avaliar o artigo em uma semana, eu te pago €50. Se você levar 2 semanas, eu te pago €30. Se você avaliar em 3 semanas, €10. Então, é uma forma de estimular o avaliador a avaliar rápido e avaliar com qualidade, porque você tem uma ficha, que é uma ficha que tem de 10 a 20 critérios, aí depende de cada revista, que ela vai avaliar desde a questão do mérito acadêmico, passando pela questão metodológica, passando por questões de ética, ética de publicação, para ver se tem coautor, né, que é uma outra estratégia, você chamar alguém para publicar com você. Muitas revistas brasileiras estão agora perguntando o que cada um fez. Isso é fundamental você saber discriminar, porque tem uma estratégia feia que, enfim, estudante faz muito, que é aquela coisa, faz o trabalho e bota meu nome. Faz aí, bota meu nome que o próximo eu faço.
E aí quando você submete um artigo desse, aí submete o nome dos dois, aí pergunta assim, tá, o artigo lá, Felipe Ascenso, Rogério Borba, tá, o Felipe escreveu e eu entrei na aba. Aí no formulário pergunta, tá, mas o que o Felipe fez e o que o Rogério fez? Sim. E aí você vai explicar. E aí, por exemplo, renderia um projeto CAET só sobre honestidade acadêmica, hein? Porque, de fato, é complicado isso. Muito. E hoje é muito perigoso colocar um nome em algo que você não participou, que você não contribuiu, que você não fez. Né? Exatamente. Tanto que, quando eu escrevo em parceria, primeiro, eu sei exatamente a parte que eu escrevi, a parte que o meu orientando, que o meu colega escreveu comigo. Para quê? Justamente para identificar, olha, esse trecho aqui é meu. Por quê? Eu escrevi um artigo, saiu num livro, em homenagem ao professor Leonardo Rabelo, que eu escrevi com a professora Flávia Sana, que é doutoranda lá na UERJ, que era uma questão de direito educacional e direito penal. A minha parte de direito educacional bem identificada, a parte de direito penal dela, de menor infrator ou menor em contrariedade à lei, enfim, tem uma expressão politicamente correta dos direitos humanos que eu aprendi escrevendo o artigo. E no artigo está perfeitamente identificado o que foi a minha parte, o que foi o dela, a conclusão e a introdução foi uma construção conjunta, que manda para lá, volta, não sei o quê, e nós construímos juntos. Ali, perfeitamente, eu posso atender qualquer critério de ética de qualquer artigo, de qualquer periódico, melhor dizendo. Isso também tem que ser muito observado caso você queira uma revista de extrato maior que tenha essa exigência. Uma coisa que eu estava deixando escapar, e eu sei que o tempo já está quase acabando, é verificar o periódico, quais são os indexadores que ele tem. Por quê? Porque um dos critérios agora, quer dizer, sempre foi, mas agora vai ficar um pouco mais importante, para a avaliação da revista, quais os indexadores aos quais a revista é submetida. Você tem indexadores dos mais simples, né, que basta a revista existir que ela já consegue ser indexador, até indexadores muito mais sofisticados, como Web of Science, Scopus, que vão exigir um grau de sofisticação da revista, um grau de compreensão das exigências acadêmicas, que obviamente você se enquadrando nisso, você necessariamente vai ser A1 ou A2. Então, dependendo de onde essa revista é indexada, você sabe que isso enseja a você e o seu artigo sendo recebido por essa revista, que o seu artigo é de qualidade. Por quê? Porque ela passa por um processo que é o Double Blind Review. Né? Você tem uma avaliação dupla cega. Então, 2 professores de titulação superior à sua ou igual no caso de doutores, avaliaram o seu artigo sem saber quem você era, leram e concordaram. E isso documentado a partir de um processo dentro de um sistema que garante a lisura. Então, seja um artigo B5, B4, B3, B2, não importa. Se você passou por esse processo, significa que seu artigo passou, ele foi aprovado, e obviamente você tem um indexador com uma exigência maior ou menor, mas que o seu trabalho ele foi avaliado por 2 profissionais e foi aceito. Isso é fundamental, isso a gente tem que respeitar, independente do qualis da revista. Tendo esse indexador, a gente sabe que aquela organização que se comprometeu a avaliar aquela revista, diz que é uma boa revista, e se o seu artigo está naquela revista, significa que o seu artigo também é um bom artigo. Isso a gente tem que deixar muito claro. Então, a ideia de quem está começando, né, seja estudante de graduação, que aí necessariamente tem que publicar, necessariamente não sei que seja revista decente, mas em regra vai publicar com um profissional, é que ele comece de revistas de extratos mais baixos, subindo, e sempre observando essa dica que você deu, maravilhosa, de construir a revista junto, percebendo uma revista de um extrato baixo, mas que tem diversos indexadores, que ela é uma revista que inova, que ela tem lá campos, por exemplo, ela tem lá um espaço de artigos internacionais, de tradução, de ahead of print, ela tem lá vídeos, que agora é possível. Conselho nacional, internacional, exatamente. Observa a periodicidade, né?
Sim, sim. No direito, obrigatoriamente a periodicidade tem que ser semestral. Então, se você encontrar uma revista de direito anual, ela necessariamente vai ser C. Porque era aquilo que eu estava falando, o 20% de diferença da avaliação do direito para as outras áreas, o direito é mais exigente. Por quê? Se as áreas exigem 15 artigos por ano para serem publicados, o direito exige 18. Se nós temos uma exigência mínima de doutores nas outras áreas, aqui é um pouco maior. Então, tem que haver essa adequação para que nós possamos chegar a um resultado comum com as outras áreas. Mas como estratégia de quem vai publicar, é importante a gente conhecer o periódico, então tem que ler com calma, não é sair mandando, abriu lá 10 revistas, pegou o seu artigo e mandou para as 10. Primeiro que isso vai dar um problema danado. Por quê? Se eu mandei o meu artigo para 2 revistas e calhou das 2 publicarem, a que publicar primeiro, a outra eu tenho que correr no editor e falar o seguinte, olha, meu amigo, me desculpa, já publiquei na outra, já não é mais inédito. Vai ficar queimado, vai ficar queimado. E vai ficar queimado, exatamente. Porque, todo editor de revista, editor de livro tem a sua listinha. Sim, e agora com um pouco mais de intensidade, mas os editores se conhecem. Existe uma rede colaborativa que é sensacional, porque nós temos um fórum, né, de conversa, de troca de experiências, que o fórum é levado tão a sério que quando a gente faz uma pergunta uma pergunta genérica e há um mínimo de indício de possibilidade de identificação, os outros editores já falam, não, apaga essa mensagem, pergunta de forma genérica, eu não quero saber, porque se algum dia, eventualmente, eu for avaliador ou da sua revista, ou da revista que o seu artigo vá, eu não quero saber que é você, porque senão eu vou recusar. Porque isso é fundamental. O trabalho do editor e o trabalho dos revisores é um trabalho hercúleo, é um trabalho heróico, que tem que ser festejado. Os editores trabalham com uma equipe muito pequena, quando tem equipe, que aí normalmente são aqueles mestrandos e doutorandos que se voluntariam porque querem ter essa experiência, porque entendem a importância, mas esse trabalho é fundamental. E quando o estudante, né, quando o autor, ele pega um artigo e manda para mais uma revista, além de ser absurdamente desrespeitoso, ele está ferindo a ética e está ferindo o documento que ele assinou ao transmitir o artigo, porque ele promete ineditismo, a não ser que ele vá no campo de comentários ao editor e diga, olha, isso aqui é uma revisão de um artigo que eu já publiquei, ou então, olha, eu mandei para vocês tem 1 ano, e aí vocês demoraram tanto que eu mandei para outro lugar publicou. Sim. Mas é fundamental essa sinceridade, porque senão você vai entrar numa lista suja e vai ter dificuldade, porque, obviamente, numa avaliação do editor, você já vai olhar aquele nome e falar, poxa, peraí, esse cara aqui já me mandou antes e já me causou problemas e outros amigos. Eu, por exemplo, quanto editor de livro, eu já fui editor de revista, né, mas hoje eu sou editor de livro. É um problema muito sério, ainda mais que na editora a gente paga o parecer, né? Sim. E aí a pessoa chega e você já mandou para o parecerista, já está lá. A pessoa chega e fala, não, já foi aprovado em outro, então não quero mais não. É um negócio bem delicado. Às vezes a editora já gastou R$1.000, né, no livro, que ela nem vai ter o retorno financeiro. Isso em revista é pior no outro sentido, não é nem com recursos financeiros, não. É com parecerista, né? Conseguir parecerista é um problema muito sério, que é gratuito, em geral, em revista. E às vezes você queimou um parecerista, às vezes 2 a pessoa retirou o artigo. E você tem um limite. Porque você não pode avaliar 10 artigos numa revista por ano. Você tem um limite de 2 a 5. Então agora, você queimou. Bob, a gente tem assim um espaço rápido para perguntas, né? Claro. Tem algumas perguntas aqui, eu vou ler para você. E aí vai ser aquela coisa, nem sei qual é o nome do quadro, mas tem uns quadros que é assim, você fala, a pessoa responde rapidinho, papum. Aí, agora virou quadro do projeto CAED 15, papum. Olha só, o Leandro Facim, que inclusive já participou de outras lives aqui com a gente, um cara
está sempre aqui conosco, ele pergunta, olha, qual a diferença entre um currículo quando avaliado em uma banca de mestrado ou um concurso para professor, por exemplo, na hora de publicar uma revista ou em um congresso? Então, para banca de mestrado para professor, é melhor publicar numa revista ou é melhor publicar num congresso? Assumindo que seja um congresso de qualidade, né? Sim. Não qualquer congresso. Tá. Tanto o congresso quanto o artigo, eles têm classificações, né? O livro é de L1 a L4, os eventos de 1 a 4 também. Então vai depender do evento que você vai e na qualidade que você vai. Se você vai no evento e apresenta um trabalho, e esse evento é internacional e ele tem a classificação máxima do evento, ele recebe uma pontuação que está em revisão. Mas entre você pegar o seu trabalho, mandar para um seminário internacional e mandar para uma revista pouco conhecida, o seminário vai pontuar mais. Então você tem que pegar, e a gente está em atualização, por isso que não dá para dar valores exatos, mas você tem que pegar a classificação de cada um deles. O máximo que se tem em pontuação de artigo, 100 pontos. O livro, quando o livro é top, ele pode chegar a 200, mas porque o livro é um trabalho muito de maior musculatura do que um artigo. E o seminário... Como são os livros do CAE de Juiz, por exemplo. Exatamente, são 200 pontos todos. E o seminário chega lá a 75 pontos. Então, se for um artigo numa revista 1 e no seminário internacional, a revista 1. Mas se você tiver no seminário internacional e você tiver numa revista C ou B5, o seminário internacional vale mais. Então, você tem que ver onde foi publicar, onde você vai publicar, qual é a pontuação que vai ser atribuída a esse evento. Um seminário internacional. Então, poxa, tem uma pontuação maior. E se for ainda um seminário, um congresso, enfim, um evento internacional que tem publicação em livro, você pontua duas vezes, né? Você pontua como participação em evento. Exatamente. E pontua como publicação. Bem lembrado, bem lembrado. Borba, tem aqui o Gustavo Assis, ele falou quais melhores revistas para publicar na graduação. Então, vamos lá. Graduação, a estratégia, você vai publicar sozinho ou vai publicar com alguém? Se você vai publicar sozinho, há revistas que te aceitam, normalmente são as revistas discentes, que têm um qualis menor, mas você já vai ter um diferencial que você vai ter um artigo publicado. Agora, se você vai publicar com alguém, normalmente isso tem que ser fruto de uma iniciação científica, ou você tem que ser de um projeto de pesquisa maior, ou pode ser um trabalho final de uma disciplina. Eu tenho por costume, até fiz isso com os meus alunos da graduação do IBMEC Barra, que eu pedi um trabalho para eles, eu pedi um artigo científico. Todos do 6º, do 7º período, falei, olha, quero um artigo científico, peguei uma aula minha, dei uma aula de metodologia de como construir um artigo científico. E o resultado foi maravilhoso. O resultado, assim, eu tive 90% dos artigos dignos de publicação, tanto que nós estamos negociando, estou negociando com eles, está todo mundo topando, de nós transformarmos em um livro. Aí já é uma outra estratégia. Mas aí foi uma iniciativa de turma. No caso de um estudante de direito, ele pode ir para uma revista discente ou procurar um professor para desenvolver uma iniciação científica. A partir da iniciação científica, ele adquire uma maturidade, primeiro, para pesquisar sobre o tema, e segundo, para construir um artigo sobre o tema, que são coisas diferentes. Você pesquisar e conhecer é uma coisa, você construir um trabalho demonstrando aquele conhecimento que você adquiriu é outra coisa. E aí você tem que ter esse auxílio, mas se for sozinho, revista discente. Se for querendo uma revista de maior musculatura, procure um professor engajado que já tem publicação, faça uma iniciação científica com ele e aí realiza essa publicação acompanhado. Vamos lá. Mais uma vez eu tenho outra pergunta aqui do Leandro. Ser revisor de revista conta pontuação no Lattes para provas? Conta como trabalho técnico. Infelizmente, vale muito pouco. Tá? Ele vai lá naquele outros trabalhos técnicos. Então, assim, eu avalio artigo. E aí, avalio um artigo. Aí vai me dar uma certidão. Não, uma certidão não, uma declaração.
e essa declaração eu vou botar no meu Lattes, é linha no Lattes. Né? Eu te confesso que hoje eu avalio muito, né? Porque os amigos mandam mensagem assim, tô desesperado, não tenho ninguém, não sei o que lá, aí eu perco uma hora de sono, né? Mas ajudo lá, avalio, e aí você tem ferramentas, e aí, até esqueci, junto com a pessoa que faz a avaliação metodológica, há a possibilidade também de você verificar a questão de plágio, do autoplágio. O plágio, obviamente, você vai saber se fez ou não. Mas o autoplágio é o seguinte, cuidado, quando você já escreveu um artigo, você pega um pedaço dele e coloca no outro. Que agora existe uma discussão seríssima da COP, que é o Organismo Internacional sobre Ética e Publicações, com relação ao autoplágio. Então você pegar trechos de um artigo seu anterior e colocar no novo, isso agora está havendo uma discussão grande. Vamos lá, mais uma. Como é possível e quais os requisitos para montar uma revista acadêmica? Bom, a primeira recomendação é que você faça revista eletrônica. Existe uma plataforma chamada OJS, Open Journal System. É uma ONG canadense que disponibiliza essa plataforma. Hoje ela está na versão 3.0, 3.0.0.1, sei lá quanto. Mas ela é basicamente a 3.0. Você vincula a uma instituição de ensino. Eu até fiz uma oficina um tempo atrás no Comped, explicando como é que se constrói revista científica. Eu devo ter esse PowerPoint, eu te mando, Felipe, você coloca na página do Caio de Jus ou manda para as pessoas, enfim, como é que você disponibiliza, porque você constrói a revista a partir de uma demanda institucional. Eu tenho que dar vazão aos artigos da minha faculdade. Ou a revista que existe na minha faculdade já não é mais suficiente. Então, o requisito é você ter conselho editorial, você ter uma linha, você tem que hospedar essa plataforma. Esses requisitos todos, eles são muitos, mas eu tenho essa apresentação, eu mando para você, você disponibiliza para o pessoal, que vai ser um prazer ajudar. Show de bola. Então, hashtag projeto CAED15, dá o print, coloca nos seus stories aí, como retribuição ao professor Rogério Borba, que está aí muito gentilmente disponibilizando esse material muito rico, né? Bom, vamos lá, Janaína, a gente ainda tem uns 5 minutinhos no máximo. Professor, nas humanas o direito é ridicularizado por a maioria das nossas pesquisas não ter método. Pra caramba, Janaína, nossa senhora. Inclusive tem um curso gratuito no CAED hoje sobre isso, como fazer pesquisa empírica no direito. Essa é apenas citação de obras. O que nós, pesquisadores, podemos fazer para melhorar isso? Cara, excelente pergunta, Janaína, cara, porque isso é a discussão atual que a gente está tendo no Fórum de Editores. Até para melhorar o fator de impacto, não só a questão metodológica, mas o fator de impacto, nós temos que começar a citar outros periódicos. Isso é fundamental, porque nós temos mania de citar jurisprudência e livro. Nós pegamos 3, 4 livros, fazemos um resumo do livro, porque normalmente os artigos no direito são de revisão bibliográfica e por isso que nós somos caçoados, mas se nós começarmos a fazer, tudo bem que seja uma revisão bibliográfica, mas a partir do conhecimento produzido nos periódicos, que nós possamos entender que o periódico ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais atual, que nós podemos criar redes entre os pesquisadores a partir dos periódicos. Nós vamos, aumentar o fator de impacto, né, porque eu vou te ler e você vai me ler. Né? 2, eu vou ter informações muito mais atuais, porque você, editor de livro, você sabe que a sua editora é mais rápida, ela é mais dinâmica, mas essas editoras maiores, você manda um livro, eles levam mais de 1 ano para editar. Então, quando o livro sai, já teve uma alteração legislativa, uma atualização de alguma coisa. Então, os livros eles não têm esse dinamismo que as revistas têm. A revista é aquilo rápido. Então, uma das formas é que nós possamos fazer essas pesquisas em rede, que nós observemos mais e citemos mais os artigos de periódico e deixar os livros de lado, óbvio, não vai deixar todo e qualquer livro de lado, mas que nós temos que dar mais atenção aos periódicos, nós temos que ler e ser lidos. É isso aí. Bom, Rogério, eu quero te agradecer demais, agradecer a todos aqui presentes. A gente eu acho que tem mais uma outra pergunta, mas o Instagram, infelizmente, fecha a live
quando dá uma hora. Então, eu vou pedir desculpas, mas, assim, de todo modo, o professor Rogério, ele está no Instagram. Né? Me manda que eu respondo. Me manda que eu respondo depois. Né? Coordenador de GT do CAED Juiz, é um cara muito importante, eu quero agradecer. Eu vi aqui alguns outros coordenadores ou pessoas muito importantes aí que desempenham um papel dentro do CAED Juiz. O Otom, né? O Otom que é presidente da Academia Luso-Brasileira de Ciência Jurídica, está aqui com a gente. Francisco Barreto, a professora Ângela Limonge também. Foram alguns que eu vi, mas é porque passa rápido. Aí tem que ser. Sim, o Otom e o Francisco são amigos. Não, o Francisco é um cara excepcional, então muito feliz de ver também outras pessoas acontecer aqui com a gente, né? Bom, você que gostou dessa live e tudo mais, não esquece de dar print, marcar no Stories o CAED Juiz, usar a hashtag Projeto CAED15, que é o jeito que a gente sabe que é bom continuar, né? É bom fazer. Eu agradeço imensamente o professor Rogério. Rogério, vamos fazer aqui um print para depois a gente colocar nos stories do CAED Juiz, então dá um sorriso aí. Vamos lá. Boa! Foi. Eu agradeço a todos e eu já faço o convite, pessoal. Anota aí na agenda, semana que vem, sexta-feira, é óbvio que o horário todo mundo já sabe, 15 horas, a gente vai discutir métodos lúdicos de ensino